Chaitanya Charitamrita Shalidya Dipashandi Javana Siha Mahavaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Tapascharanti Magyaya Swapada Sparshanashaya Sakyopetyagrahit Panim Sahantagriha Marjani. Ao saber que eu praticava austeridades com o desejo de tocar seus pés, ele veio com seu amigo Arjuna e aceitou minha mão. Ainda assim, sou apenas uma criada que se dedica a varrer o piso da casa de Shri Krishna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Este verso aparece no Srimad Bhagavatam 10.83.11, em relação ao encontro das senhoras das famílias das dinastias Kuru e Yadu em Samanta Panchaka. Na ocasião desse encontro, a rainha de Krishna, chamada Kalindi, falou dessa maneira a Draupadi: Atmaramasya tasyema vayam vai grihadakshina, aliás, grihadakshika sarva sanga nivrityada tapasacha babhuvima. Através de austeridades e através da renúncia a todos os apegos, tornamo-nos criadas na casa da Suprema Personalidade de Deus, que é autossatisfeito. Este verso foi falado durante um incidente onde Draupadi falou para Krishna, verso 10.83.39. Aliás, onde Draupadi falou para outra rainha de Krishna: Aniraki Katha Baladeva Mahasha Jarabasa Shodasakya Vatsalya Dimaya. Para não falar de outros, mesmo o Senhor Baladeva, a Suprema Personalidade de Deus, é pleno de emoções como amizade e amor paternal. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Embora o Senhor Baladeva tivesse aparecido antes do nascimento do Senhor Krishna, e seja, portanto, o adorável irmão mais velho de Krishna, ele atuava como servo eterno de Krishna. No céu espiritual, todos os planetas Vaikunta são dominados pelas expansões quádruplas de Krishna, conhecidas como Chaturvyuha. Elas são expansões diretas de Baladeva. A peculiaridade do Senhor Supremo é que todos no céu espiritual consideram-se servos do Senhor. Segundo a convenção social, talvez alguém seja superior a Krishna, mas na verdade todos ocupam-se a serviço dele. Portanto, no céu espiritual ou no céu material, em todos os diferentes planetas, ninguém é capaz de superar o Senhor Krishna ou exigir serviço dele. Pelo contrário, todos se ocupam no serviço ao Senhor Krishna. Sendo assim, quanto mais uma pessoa se dedica ao serviço do Senhor, mais ela é importante. E por outro lado, quanto mais fica desprovida do transcendental serviço a Krishna, mais atrai a má fortuna da contaminação material. No mundo material, embora materialistas desejem tornar-se unos com Deus ou competir com Deus, todos se ocupam, direta ou indiretamente, a serviço do Senhor. Quanto mais alguém se esquece do serviço a Krishna, tanto mais é considerado moribundo. Portanto, quem desenvolve consciência de Krishna pura, imediatamente desenvolve sua servidão eterna a Krishna. O que não pode é isso, entrar por aqui e sair por aqui, né? Olha que assunto sério, como está sendo falado aqui.
Ou faz serviço para Krishna, ou está iludido, está em Maia, está louco. E só. E só. Imaginem. Quanto mais alguém se esquece do serviço a Krishna, tanto mais é considerado moribundo. Portanto, quem desenvolve consciência de Krishna pura, imediatamente desenvolve sua servidão eterna a Krishna. O que faz alguém não tomar essa atitude? A identificação corpórea. Não realiza que é alma. Pensa que faz parte de uma família, pensa que faz parte de um estado, de uma nação, pensa que faz parte de um contexto que é o corpo, que é homem, que é mulher, que está envolvido com isso, com aquilo, com marido, mulher, esposa, filhos, parentes, e que tem algo sério para fazer, e está louco, é moribundo, uma condição moribunda, está maluco. Está maluco, está completamente maluco. Está considerando uma coisa que é irreal. E está abrindo mão da realidade, apesar de ter toda a informação. É maluco ou não é? É moribundo. Shri Chaitanya Charitamrita aqui. Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13. O comportamento da pessoa perfeita. Verso 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Avyaktalingo Vyaktartu. Avyaktalingo Vyaktartu. Manishi Umata Balava. Manishi Umata Balava. Kavir Mukavat Atmanan. Kavir Mukavat Atmanan. Sadristya Darshayendrinam. Sadristya Darshayendrinam. Avyaktalingo Vyaktartu. Avyaktalingo Vyaktartu. Manisi Ummata Balavat. Manishi Umata Balava. Kavir Mukavat Atmanam. Kavir Mukavat Atmanam. Sadristya Darshayem Nirinam. Sadristya Darshayendrinam. Avyaktalingo Vyaktartu. Manishi Umata Balava. Kavir Mukavat Atmanam. Sadristya Darshayendrinam. Avyaktalinga, Avyaktalinga, cujas características de sannyasa cujas características de sannyasa não são manifestas. não são manifestas. Vyakta Artha, Vyatartha, cujo propósito é manifesto. cujo propósito é exposto. Manishi, Manishi, tal pessoa santa grandiosa. tal pessoa santa, religiosa. Mata, Umada, inquieta. inquieta, Balavat, Bharavat, como um menino. Anginani, Kavi, Kaveri, um grande poeta ou orador. grande poeta e corajoso. Mukavat,
Drishtiya, Drishtiya, pelo exemplo, pelo exemplo, Darshayet, Darshayet, deve apresentar, deve apresentar Dnenam, Nina, à sociedade humana. a sociedade humana. Tradução, vamos repetir. Embora uma pessoa santa Embora uma pessoa santa prefira não se expor prefira não se expor à visão da sociedade humana, à visão da sociedade humana, através do seu comportamento, através de seu comportamento, o seu propósito o seu propósito acaba sendo revelado. acaba sendo revelado. A sociedade humana, A sociedade humana, ela deve apresentar-se ela deve apresentar-se como uma criança inquieta. como uma criança inquieta. E, embora Embora seja o maior e mais ponderado, seja mais seja o maior e mais ponderado, seja o maior e imponderável, gente, seja o maior e mais ponderado, seja o maior e mais ponderável, orador, orador, deve apresentar-se deve apresentar-se como um mudo. como mudo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Prabhupada. Uma grande personalidade muito avançada em consciência de Krishna, talvez prefira não se expor através dos sinais de um sannyasi. Então, ela pode viver como uma criança inquieta ou um mudo, embora ela seja o maior orador ou poeta. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam tadati swapadantikam Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Avyaktalingo, Vyaktartho, Manishyo, Mata Balava, Kavirmu Kavadatmanam, Sadrishtya Darshayendrinam. Embora uma pessoa santa prefira não se expor à visão da sociedade humana, através do seu comportamento, o seu propósito acaba sendo revelado. A sociedade humana, ela deve apresentar-se como uma criança inquieta e, embora seja o maior e mais ponderado orador, deve apresentar-se como um mudo. Esse verso é pleno de significados, né? Tem significados intrínsecos aqui, esotéricos, muito profundos, mas aparentemente é uma coisa corriqueira, só que não é. Não é. Que aqui demonstra o comportamento correto de quem vive, como aqui o capítulo chama, o comportamento da pessoa perfeita, como um ser humano perfeito, um ser humano ideal, um ser humano completamente desprovido de desejo de honra, de respeitabilidade, de reconhecimento, de adoração, de admiração, uma pessoa que está completamente alheia a tudo isso, é alguém que está plenamente consciente de Krishna. É alguém que está completamente identificado com aquilo que ele é, alma e não o corpo. É aquele que está passando por esse mundo completamente incólume. Mas aí existem umas nuances que só uma alma rendida a Krishna pode entender, só os devotos verdadeiros, sinceros, entendem que
Embora um devoto não queira fama, não queira adoração, não queira respeitabilidade, não queira ser percebido pela sociedade humana, Krishna faz ele ser. Não tem jeito. Primeiro porque a coisa que mais agrada a Krishna é a alma ser rendida a ele. Então Krishna vai dar destaque para ele, quer ele queira ou não, porque Krishna está satisfeito com ele. E Krishna sabe que ele não vai se envaidecer com aquilo. Quando isso é verdade, é assim que funciona. É assim mesmo. A recíproca é sempre essa do verdadeiro sadhu, né? O verdadeiro sadhu, ele carrega Krishna no coração. E Krishna sabe e se deixa sempre ser carregado pelo sadhu no coração dele. Então essa recíproca é uma constância. Então não tem jeito de alguém não perceber, por mais que a pessoa seja controlada, ponderada e discreta, que ela é diferente, que ela é uma grande alma. Não tem como não perceber. Não tem como. A única preocupação de um devoto é fazer Krishna famoso, é fazer Krishna ser reconhecido e percebido. E Krishna fala, eu não quero deixar meu devoto, esse devoto, passar despercebido. Eu quero que ele seja reconhecido, ele seja adorado, ele seja respeitado. É assim mesmo. Então isso aí está fora dessa esfera de ego, de falsa identificação, de compreensão equivocada, onde tudo que está presente é o resultado do karma. Na vida do devoto não existe karma. O devoto que executa atividades que são a karma, na vida dele não tem karma. Nada disso acontece por karma. Isso é transcendência. Isso é transcendência. Então isso deve ser entendido com muita seriedade. Isso deve ser entendido. Krishna falou isso. Krishna falou. O meu devoto só vê a mim, só carrega a mim no coração. Portanto, eu também só vejo o meu devoto, só estou preocupado com ele. Né? Então, o que acontece quando isso é verdade? O que acontece? Ninguém pode, assim como ninguém consegue tapar o sol, encobrir o sol, não tem como tapar completamente o sol, ninguém vai conseguir. Ninguém vai cobrir, tapar, acobertar, tentar disfarçar a presença de uma grande alma nesse mundo. Não vai, porque ela brilha. A grande alma brilha, onde quer que ela vá, ela brilha. O que quer que ela faça está coroado de êxito e Krishna mostra. Embora o devoto não tenha o menor interesse nisso. Menor interesse. Aqui Narada Muni está falando o que é verdade. Como essas grandes almas vivem? Qual é o comportamento delas? Como vive uma verdadeira pessoa santa? Sem querer se expor, sem querer aparecer, sem querer destaque, sem querer nada. Sem querer nada. Embora uma pessoa santa prefira não se expor à visão da sociedade humana, através do seu comportamento, o seu propósito acaba sendo revelado. Não tem como. Não tem como. Acaba sendo revelado. Quem revela é Krishna.
Porque quem revela é o comportamento puro de tal grande alma. É a pureza dela que revela ela. É assim mesmo. Depois, a sociedade humana, Narada Muni está dando a dica para quem quer realmente ter um comportamento perfeito, ser um devoto verdadeiro. Ela deve apresentar-se como uma criança inquieta. Engraçado que a Bíblia, Lucas, fala que alguém só vai poder entrar no reino de Deus quando se tornar uma criança. Quando se tornar uma criança. Quando for tão inocente, tão indiferente a qualquer coisa, tão franca, como uma criança é, né? Como uma criança é. A criança é completamente espontânea. Completamente espontânea. Claro que nela é por inocência e muitas vezes por ignorância, mas um devoto é pelo desinteresse a tudo isso que tanto agrada o materialista, alguém que quer desfrutar desse corpo e desse mundo, alguém que não tem conhecimento verdadeiro. O que faz uma pessoa realmente se render a Krishna, se tornar um devoto desse nível? O total desinteresse por essa vida, por esse corpo, por essa existência, por essa fama, adoração, bajulação, desfrute desse mundo. Srila Prabhupada fala que tem 3 coisas que são fundamentais como empecilhos para o avanço na vida espiritual. 3 coisas. 3 coisas. Primeiro é a concepção impessoal de Deus, a falta de visão, de aceitação, de entendimento que Deus é uma pessoa. Depois, o medo da identidade espiritual. Nossa, mas eu conheço o Hare Krishna assim, viu? Fala, mas quando fala o que é alma e como a alma tem que ser mesmo, não, espera aí, Prabhu, calma. Mas é um medo de se identificar com aquilo que ele é. Alma, servo eterno de Krishna, mais nada. Não pode ser mais nada, é o que é. Entendeu o que é alma? É, entendeu? Então, e o que a alma é? Servo eterno de Krishna. Não, entendi que sou alma, mas quero ser servo eterno do meu corpo, da minha família, da minha vida, das minhas coisas, dos meus sonhos, dos meus planos. Então não entendeu nada. Então não entendeu. Aí fica aquele medo da identidade espiritual. Medo da identidade espiritual. Medo de se identificar com aquilo que ele é. De Vira Sarupahaya Krishnera Nijadasa. O que a alma é? Servo eterno de Krishna. Nityasida Krishna Premachad Jagabunaya, Shravanad Shuddhachiti Karayudaya. A única coisa que a alma tem é amor por quem? Por Deus. É o único amor que é puro. Então o que se deve buscar? Desenvolver o quê? Esse amor. Não, quero desenvolver amor por outras coisas temporárias, miseráveis, que vão acabar em frustração e miséria e desgraça. Mas tem medo da identificação espiritual. Tem medo de se identificar com aquilo que ele realmente é, que socorro. Isso aí gera uma outra coisa, é o terceiro item, negligência na vida espiritual. Por causa disso, não quer ter vida espiritual séria. Então, negligência na vida espiritual, medo da identificação com o que ela é realmente, verdadeira, como alma, e a concepção impessoal de Deus. Prabhupada, as escrituras explicam e Prabhupada fala isso detalhadamente. Esses são os 3 empecilhos para alguém se tornar uma pessoa de comportamento perfeito na sociedade humana. Se tornar essa pessoa santa aqui. Aí, como não trilha esse caminho, pode aparentemente estar trilhando até caminho de vida espiritual, mas está só buscando respeitabilidade na sociedade humana, conseguir discípulos, conseguir seguidores, adoradores, conseguir dinheiro, riqueza, através da assim chamada vida espiritual, e o diabo, tudo errado, porque não é honesto, não é sincero.
Porque não tem vida espiritual saudável, verdadeira. Porque não conseguiu entender que Deus é uma pessoa. Não conseguiu entender. Quem entende e sabe que tem amor por essa pessoa e nada mais, desenvolve um relacionamento pessoal e amoroso com ela, com a pessoa suprema. Se tem outros interesses paralelos, não sou verdadeiro, não sou sincero. Não sou. E se não sou, não tem chance. Fala o Shri Chaitanya Charitamrita. Krishna Tomara Haniyadi Baliye Kavara. Maya Banda. Maya Banda. A ilusão. A ilusão. Enquanto alguém não tomar essa atitude aí, fala esse verso, sincera e seriamente. Krishna Tomara Haniyadi Baliye Kabara. Krishna, me ajude, por favor. Krishna, eu estou separado de você, vivendo essa alucinação, essa loucura, por tempos imemoriais. Não quero mais. Agora estou falando com toda a sinceridade do mundo. Estou falando sincera e seriamente. Por favor, me livre da energia ilusória, me livre de Maya, me tire da roda do Sansara, me tire da ilusão. Maya Banda Haite Krishitari Karipara. Chega! Me ocupe agora em seu serviço devocional, já que essa é a única realidade da existência minha, que sou seu servo eterno. O Shri Chaitanya Charitamrita fala que esse jogo só vira, só é possível alguém escapar das garras de Maya quando ela fizer isso, sincera e seriamente. Enquanto não fizer, não tem como. Não tem como. Ao fazer isso, ao se render a Krishna, ao começar o avanço no caminho da liberação, Krishna fala que na proporção que você caminhar sincero e seriamente nesse caminho, você vai me obtendo. Eu vou me manifestando para você. Você vai saindo da ilusão, vai escapando das garras da energia ilusória de Maya. Vai perdendo a identificação corpórea. Vai abandonando a concepção de vazio de Deus. Vai acreditando cada vez mais no Dharma Sasya Parantapa, no caminho do serviço devocional. Tivrena Bhakti Yoga. Yogena. Vai trilhando o caminho de Bhakti com cada vez mais rendição. E, concomitantemente, porque está sem medo de ser feliz, trilhando o caminho certo, Dharma Sasya Parantapa, desenvolvendo cada vez mais fé no caminho certo, no caminho de Sanatana Dharma, da religião eterna da alma, da ocupação eterna da alma, da identificação como alma. Consequentemente, vai matando esse impersonalismo, vai matando o medo de ser feliz, executando, sim, com muita fé, o processo de bhakti, de serviço devocional, e vai cada vez mais se tornando fixo como alma, Drishta Evatmanishwari. Por isso que Krishna falou que Ashradadana Purushada Masasya Parantapa Prapyamani Vardante Mrityu Sansara Vartmani. Ninguém vai sair da roda do Sansara, ninguém vai sair do cadeião material, do ciclo de nascimento e morte, do oceano das misérias materiais, da ilusão, enquanto não tiver fé plena que existe um processo que tira ele daí. Enquanto não executar esse processo, Drida Vrata, com muita determinação, com muita sinceridade. Quem não fizer isto, Mrityu Sansara Vartmani, não sai do oceano de morte. Não para de nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Por quê? Porque não está querendo, ele está querendo desfrutar desses corpos temporários, desses diferentes nascimentos em diferentes corpos.
de acordo com as influências dos modos, ignorância, paixão e bondade. Ele está querendo viver essa valsa aí. Então o Krishna não é bobo, o Krishna está no coração e sabe que ele não é sincero. Então fica dando para ele o que ele está querendo, ele fica rodando na roda do samsara. Sob a influência do tempo, trocando de corpo, como se troca de roupa. Experimentando sadasa, Johnny, Jamasu. Muita miséria, um pouco de miséria, mas sempre miséria, nos corpos materiais falíveis. Fica experimentando, vida após vida. Então a pessoa que está realmente centrada, fixa como alma, Drishtaeva Atmanishwari, ela não vacila, ela não vacila. E também não é mentira que ela se considera, perto dos acadêmicos, eruditos, um tolo. Que ela se considera, perante os grandes oradores, um mudo. Que ela se considere, perante os assim chamados grandes oradores, desqualificado. Também não é mentira. Porque ela também não está interessada nisso. Só que, olha o exemplo do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya, todos os grandes eruditos e os grandes gyanis e personalistas achavam que ele era um sentimentalista bobo. Não era um sannyasi que vivia estudando shastras, não era versado nas escrituras, que ele era sentimentalista que vivia cantando e dançando. Só que quando ele começava a falar, ele destruía todos os argumentos de todos os lógicos, como Sarvabhauma Bhattacharya, de todos os grandes gyanis, como Prakashananda Saraswati, e assim por diante. Ninguém dava para o começo para ele. Um devoto é assim, ele está na rua ali falando com as pessoas, pregando, distribuindo os livros de Srila Prabhupada, falando com esse e com aquele, todo mundo vem, fala com ele fala com todo mundo e tal. Eis que, quando surge alguém e o desafia e começa a querer falar conhecimento, o devoto começa a falar e o cara cai o queixo. Aí que o cara vê que não sabe nada comparado com o conhecimento que o devoto tem. Porque é assim, um devoto sincero não está interessado em ostentar erudição, conhecimento. Mas se for necessário, bom, então vamos conversar. Aí pronto. Aí qualquer criança Vaishnava destrói argumentos de qualquer PhD, qualquer doutor materialista aí. Ou não? Também vimos isso na Bíblia. Jesus Cristo tinha todo esse conhecimento. Ele, como criança, falava com os sacerdotes, os doutores, e detonava todo mundo. Qualquer criança Vaishnava que tenha recebido essa instrução, esse conhecimento de verdade, nocauteia qualquer erudito desse mundo material aí. Nocauteia. Mas esse não é o interesse dos devotos. Os devotos não estão interessados nisso. Os devotos materialistas estão. Até eles, o que dizer do restante. Estão valorizando muito bobagem, ao invés de valorizar a realidade. Qual é a realidade? Krishna falou a realidade. A realidade é você conhecer a verdade absoluta que é Ele. E não conhecer outras verdades e ficar ostentando que eu tenho tal título, sou isso, sou aquilo, sou... Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Perda de tempo. Então é bem isso aqui mesmo. Prabhu, mas tem outro lado da moeda. A gente não pode pensar assim também, porque veja bem, por exemplo, tem um devoto que não teve muito privilégio nessa vida de ter nascido numa família aristocrática, rica, com facilidade para estudar, e não se tornou um grande acadêmico nesse mundo, um grande erudito. Então, claro que ele vai ser mais limitado. Uma ova, isso é estupidez, isso é bobagem.
Isso é bobagem. Isso é bobagem. O Shri Chaitanya Charitamrita fala Mukha Kavita Karejan Sabarai Smarani Pangu Giri Langi Anda Deketara Gani. Ah, o que fala esse verso? O que fala esse verso? Ó, só por se lembrar desses 5 aqui, ó. Só por se lembrar desses 5 aqui, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, Shri Advaita Acharya, Gadadhara e Shri Vasa Pandita, só por se lembrar sempre deles, do Panchatattva, só por se lembrar sempre do Panchatattva, só por se adorar diariamente o Panchatattva, Mukha Kavita Karejan, Sabarai Svarani. Alguém pode ser mudo, ele vai recitar poesias, ele vai fazer poesias. Isso é Kavi, aqui ó, a palavra Kavi, aqui na explicação de Srila Prabhupada aqui, temos esse Kavi, tradução, um grande poeta ou orador. Um grande poeta ou orador. Alguém pode ser um mudo, Mukha Kavita Karejan, que ele vai recitar poesias, que ele vai ser um poeta, se ele for sempre consciente do Panchatattva. Se ele sempre cantar Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Jaya Gadadhara Shrivasa Gura Bhaktavrindo Panchatattva Atmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyanamami Bhakta Shaktikam. Pessoa perfeita, embora mudo, é o maior dos oradores, um poeta, Mukha Kavita Karejan. Só por quê? Sabarai Svarani, porque não se esquece do Panchatattva, se lembra dele. Ou pode ser um Pangu Giri Langi Anda. Ou pode ser um aleijado, que se ele se lembrar sempre do Panchatattva, ele vai cruzar montanhas. Pangu Giri. Giri é montanha, Pangu é aleijado. Pangu Giri Langi Anda, ele vai atravessar cordilheiras, montanhas, se ele, mesmo sendo aleijado, se ele se lembra sempre do Panchatattva. Pangu Giri Langi Anda. Anda! Se ele for cego, Deketara Gana. Se ele for cego, ele vai conseguir ver estrelas no céu, contar estrelas no céu. Se ele for cego, Pangu Giri Langi Anda Deketara Gana. Esse é o poder inconcebível do Panchatattva, mas tem que ter fé nisso. Só tendo fé, alguém se rende. Só se alguém se render com fé, a fé vai amadurecer e vai se transformar no famoso amor por Deus. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, capítulo de Visões da Fé. Só a fé amadurecida se transforma em amor por Deus. Por que alguém não se rende? Porque não tem fé. Por que é impersonalista? Porque não consegue ver a pessoa suprema, não consegue ver que a deidade não é diferente de Krishna. Pensa que é boneco, que é madeira, que é pedra, que é... Não consegue depender de Krishna e saber que Krishna é o Pai Supremo que mantém todos. Por que não vai manter o devoto? Impersonalismo. Não é? E por que não mergulha no processo? Porque está apegado ao corpo, está identificado com o corpo. Não está identificado como alma e está com medo de se identificar como alma, que é de Vira Sarupaya, Krishna Nityadasa, que é a alma, serva eterna de Krishna. E só isso é verdade para a alma, o resto é tudo ilusão. Não é? Tem medo da identificação espiritual. Não quer. Portanto, fala que tem vida espiritual, diz que é devoto, Vaishnava, que tem, mas é completamente negligente nessa vida espiritual. Então isso aí é o
empecilho para alguém se tornar uma pessoa perfeita, uma alma rendida a Krishna, alguém que realmente está saindo desse mundo, saindo do ciclo de nascimento, doença, velhice e morte em diferentes corpos, em 8.400.000 espécies de corpos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é a realidade. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.